que a gente pode começar a falar, e aí o pessoal vai pegando, né? Então, primeiro eu vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Francisca Brasileiro, sou sócia na TAG Investimentos, também tenho o cargo de diretora de Investment Solutions. Um outro dia a gente pode fazer uma live só para falar sobre isso, mas basicamente é uma área dedicada para a construção dos portfólios dos clientes institucionais. A gente sabe, né, que cada fundação é uma caixinha, tem seus desafios, tem as suas questões importantes que a gente acompanha, e que a solução que a gente busca, e quando eu digo a gente, nós todos, né, investidores institucionais, acredito que a maior parte aqui que está nesse grupo tem esse papel, sempre depende de vários fatores, né, estado de aprendizado, nível de tolerância a risco e assim por diante. Então, eu já estou falando um pouquinho aqui do que é a TAG, mas principalmente, né, apresentando a área, e também sou responsável pelo desenvolvimento dos negócios de GERI, que é o nome da nossa área querida, que chama Gestão Estratégica de Recursos Institucionais, e foi aí nesse chapéu, repensando, que eu percebi que acho que a maior parte das dúvidas que nós recebemos ainda são sobre como é o papel do alocador e, principalmente, como isso funciona aí em relação às consultorias. E, sendo bem sincera, várias vezes assim, foi questionado como eram os conflitos, né? Como é que era a nossa relação com as consultorias, as disputas. E eu e o Guilherme, a gente sempre brinca com isso, porque a gente tem muito alinhamento de ideias, troca muita ideia, muita figurinha, e trabalha junto em diversas fundações, sempre de uma forma que eu acho que é, primeiro, muito prazerosa, sinceramente, e segundo, muito rica. Então, feita a apresentação aqui do meu lado, eu vou deixar o Guilherme se apresentar, acho que vale ele contar um pouquinho também, e aí depois a gente volta à introdução do tema em si. Legal, Francisca. Então, respira aí à vontade. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a todos que puderam entrar aqui conosco. De fato, a gente tem um grupo grande de participantes. E, quer dizer, para minha surpresa, fico muito feliz em ver muitos nomes conhecidos, né? Assim, estamos aqui em ambiente virtual, né? Não nos vemos, mas muitos nomes conhecidos. Agradeço a vocês por terem destacado um pedacinho aí do tempo de vocês hoje para a gente conversar, tá? Bom, como a Francisca disse, né, eu sou o Guilherme Benites, eu trabalho na Atistos. A Atistos é uma empresa de consultoria. Nosso trabalho, né, é claro que tangencia toda a parte de investimentos, né, mas não é um trabalho, né, como a Francisca vai falar um pouquinho mais do trabalho da TAG, não é um trabalho de alocação, né, na verdade a gente não faz isso, né, esse não cabe a nós. Na verdade, o que a gente faz aqui é tentar olhar junto com vocês a questão de portfólio, né? Então, acho que, digamos, uma estrutura super tradicional aqui de um fundo de pensão no Brasil é que cada um de vocês, né, no seu fundo de pensão específico, vocês alocam em vários gestores diferentes, tá? Boa tarde. Em alocando em vários gestores diferentes, né? Acaba que nós da Agitos conseguimos ter junto com vocês esse papel de enxergar de cima, né? Então a gente consegue ver os gestores que foram alocados e até por força da legislação, né? A gente faz a parte de risco e compliance. A gente já fez isso várias vezes. A gente precisa de um isso, pronto, pessoal, resolvido. Acho que tem alguém Obrigado. fora do Já resolveu, pronto, super simples. E aí a gente, quer dizer, junto de vocês, né? Nesse papel de olhar de cima, né? A gente faz toda essa parte de risco e compliance, né? Até por uma força legal. A legislação, como vocês bem sabem, né? Ela exige que a gente olhe, né, a gente faça o enquadramento de vocês no nível dos ativos, né? Então, acho que esse é o papel primordial da ATIS, né? A gente olha tanto a questão de compliance quanto a questão de risco de mercado, né? A gente tem essa visão de portfólio, que é uma visão que pode ser, né, que um alocador, né, no caso aqui a gente está falando do pessoal da TAG, então pode ser que a TAG tenha essa visão, pode ser que ela não tenha essa visão, né? Eu estou desmutado, Francisca, me ajuda? Agora sim, agora está sim. Obrigado. Então, assim, um alocador que tem, a gente tem, como eu estava dizendo, a gente tem alguns trabalhos em conjunto em que a TAG, como alocadora, ela enxerga a entidade como um todo, ou tem outros trabalhos em conjunto em que a TAG, como alocadora, enxerga uma parcela da entidade, né? E nós seguimos olhando a entidade como um todo e fazendo esse trabalho, né, de avaliação. Então, claro que nós tangenciamos muitos investimentos, mas, né, não fazemos, né, e também não faz parte dos nossos planos adentrar essa parte de investimentos, né? Nós preferimos manter essas duas atividades
de maneira segregada, que é como deve ser. Então, acho que por isso, né, quando a Francisca brinca aqui, como é que nos entendemos? Nos entendemos porque, quer dizer, acho que da mesma forma, né, que a TAG ou a Francisca tem esse papel de alocador em algumas entidades, em algumas outras entidades esse papel é da própria pessoa da entidade, do diretor de investimentos, é do gerente, do portfólio manager da entidade, enfim, essa é uma questão, né, que a gente lida bastante no dia a dia, a troca de ideias, né, a discussão, a concordância, a discordância, aí eu acho que elas fazem parte, né, dessa discussão e sempre todo mundo ganha com isso, tá? Então é isso, acho que a apresentação não é muito longa, né, a gente pode voltar para a discussão aí, Francisco. Não, é dessa mesmo, bate-papo. Hoje, atipicamente, eu não tenho nenhuma apresentação, nenhum PowerPoint. Geralmente, eu preciso de um PowerPointzinho para me guiar, mas a ideia mesmo hoje é a gente trocar essa ideia e aprofundar e contar para vocês alguns cases, né? Só complementando, acho que o Guilherme foi humilde, né? Acho que ele é sócio fundador da Aditus, hoje a principal consultoria de risco, e como a gente comentou, ele está aqui porque é onde a gente tem mais casos de fundações que a gente trabalha junto, mas acho que é importante lembrar tanto do meu lado quanto do dele, que isso não é uma exclusividade, isso não é nenhuma parceria, é realmente, acho que uma sinergia, né, em trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Então, acho que o primeiro ponto, na verdade, antes de entrar nisso, eu vou precisar voltar um pouquinho e falar o que é alocador. E para isso, prometo não me alongar muito, mas vou ter que contar um pouquinho a história de como surge a GERE, né? Como surge esse papel de alocador aqui no Brasil, porque eu acho que isso conta um pouquinho até do porquê que tem essa confusão. Primeiro, eu fui mais de 10 anos consultora de investimento, né? Alguns de vocês me conhecem desde essa época, não vamos nem falar desde quando, trabalhamos juntos aí com muito prazer. E depois, quando chegou 2015, eu ainda estava na Towers, eu sempre fiz os estudos de alocação estratégica, né? Então, comecei a desenvolvendo lá, aqui eu vou ter que contar essa história, mas os primeiros ALMs em 2008, onde era uma missão convencer as fundações que a gente veio fazer ALM, teve uma época que a gente está incluindo de novo com o CDI lá em cima, que não era uma preocupação, né? As NTNBs, as 7, 8, ninguém se preocupava em fazer LM, e eu comecei na Towers desenvolvendo um modelo internacional de alocação estratégica de ativos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu acho que aí é o ponto que talvez gere mais dúvida. Como eu fiz? Eu sei bem como funciona essa abordagem, que é uma abordagem de modelos, de cenários de longo prazo. A gente sempre fala, começando a contar isso, a consultoria tem que dar a rota para a gente. Né? Tem ou a fundação, ou o que quer que seja a estrutura, mas não cabe ao gestor alocador desenhar o seu próprio mandato. Mas a gente faz isso juntos. Por quê? Na verdade, não é que a gente faz isso juntos, né? A TAG é um gestor de patrimônio, eu já vou entrar mais. E se você pegar o Código de Autorregulação da Ambima, todos os, né, provas aí, CFE, CGA, CEA, assim por diante, primeira função de um gestor é know your client, né? Faça o seu chapéu de conhecer o seu cliente, de entender o seu cliente, até porque se eu receber um mandato, um objetivo, um limite de risco que não está condizente com o que eu estou buscando, é meu papel e minha responsabilidade fiduciária falar, opa, isso aqui não está legal. E também, como acho que é super saudável, colocar os nossos inputs, os nossos pontos, né, complementar, para que a fundação e a consultoria tracem a sua rota. Então, aqui eu já estou fazendo um primeiro disclaimer, mas, obviamente, como muita gente me conhece dos mundos de LM, né, e hoje eu falo que eu continuo fazendo alocação estratégica de ativos, mas como assim? Como isso não se sobrepõe? Né? Então, uma boa parte disso é o que a gente vai explorar hoje, que é um olhar diferente quando a gente tem o chapéu de gestor, eu vou falar um pouquinho disso. A gente não olha cenários de 5 a 10 anos, inclusive a minha transformação profissional começou quando o cenário de curto prazo estava muito diferente do longo prazo. E a gente tinha lá o modelo, rodava, simulava, e falava, gente, mas esse curto prazo aqui não vai ser bem assim. Os juros vai subir, mas não agora. Ou vai cair, mas não é agora. Como é que a gente lida com isso? E eu me interessei por esse assunto, né? A minha aptidão pessoal, meu interesse, meu gosto foi por esse caminho. Então, em 2015, né, eu já comecei a estudar o modelo internacional da Towers e da Mercer, que são os modelos conhecidos como OCIO, ou na Towers como Delegated, e comecei já a ter minha meta ali na Towers e pessoal. Então, essa é a primeira informação que eu coloco para vocês, né? O modelo da TAG é baseado na estrutura do OCIO internacional.
Mas o que a gente percebeu é que tem muita diferença para fazer isso no Brasil. Primeiro, pelas questões de governança. E é por isso que eu sou tão fã desse modelo, que a gente trabalha em diversas fundações juntos, onde as fundações têm os dois chapéus. Tem um gestor alocador, tem um consultor, que é a contraparte. A gente usa consultor de risco, mas, na verdade, é como se fosse um diretor de risco. Mas eu sempre gosto de lembrar que a nossa gestão é uma gestão baseada em risco. E é essa a beleza do modelo que a gente desenvolveu. Então, só para finalizar, oficialmente, alocador no Brasil se chama gestor de patrimônio. É um ente registrado, existe um código de autorregulação na Anbima, tem as suas regras, nós somos auditados pela CVM, por isso eu sempre falo que a gente não pode fazer consultoria, a gente não tem registro de consultoria, mas no começo essa história ficou um pouco confusa, até porque um tinha vindo da consultoria, dois, modelo internacional nasce com as consultorias. Hoje não é só das consultorias, a gente tem várias assets internacionais que fazem esse modelo, inclusive diversas assets no ranking de top 30 de assets internacionais seguem esse modelo. Lá fora, para vocês terem uma ideia, 65% das fundações da Europa têm um modelo como esse, um alocador, que é diferente do gestor de ativos. Aí eu vou precisar fazer essa introdução e falar sobre isso. Gestor de ativos, compra ativo final, ação, crédito, multimercado. A TAG não é um gestor de ativos, também não faz gestão de ativo final, que é uma coisa importante, para em algum momento a gente explora do porquê, mas é esse chapéu de gestor de patrimônio, regulado, bonitinho, e não é consultoria. Feita essa introdução, quem quiser aprofundar, depois um dia, né, nos procure, a gente troca essa ideia 1000 vezes, a gente tem o maior prazer de falar sobre isso, mas eu queria deixar clara essa questão legal, e que lá no começo, assim, primeiros 6 meses, a gente falou, opa, essa história vai dar confusão, não queremos ter consultoria, no Brasil isso não funciona, a gente precisa de uma estrutura de governança robusta, e aí já passou a trabalhar sempre com um consultor de risco ou fundações que têm a sua área de risco interna, tá, pessoal? Tudo que eu estou falando de consultor, e de novo, o consultor de risco não significa que a gente está falando de relatório, a gente está falando com olhar, com esse chapéu do questionador, enfim, vou deixar a gente falar sobre isso já já. Dito isso, feito esse disclaimer, eu vou começar justamente sobre esse ponto. A gente tem os comitês de investimentos, onde, para começar, na nossa visão, o gestor alocador não deve ser os responsáveis por controle de risco e compliance dos seus mandatos. Tem um pontinho que faltou falar que é importante. Qual é o jeito mais fácil de entender o chapéu da TAG? É um gestor de fundos. No fundo, a TAG é uma gestora especialista em gestão de fundos. Nós só fazemos isso. É que a gente faz isso, seja por um segmento, renda variável, multimercado, assim por diante, seja olhando o portfólio como um todo, as políticas, o ALM, objetivo de longo prazo, não fazendo o ALM, mas observando o ALM da fundação. E essa acho que é a diferença crucial. Então, dito isso, mesmo quando é um fundo de fundos, só renda variável, só multimercado, nós acreditamos que é essencial ter um gestor independente, aliás, um consultor, um agente independente fazendo esses controles de risco e compliance. E eu vou dar aqui o exemplo mais base, antes de deixar o Guilherme falar um pouquinho, senão não deixa. Quando a gente recomenda um fundo, vamos supor, fiz todo lá o meu processo, a minha due diligence, minha área de risco fez due diligence, profundo, passou alguma coisa. Vai para a fundação. O consultor vai lá e pega um desenquadramento. Entende que você pode, né, ter a melhor das boas vontades, mas é um modelo onde é a raposa cuidando do galinheiro. Eu mesmo desenquadro, eu mesmo controlo, eu mesmo desenquadro, eu mesmo controlo. Além disso, são os mesmos controles que falharam aqui vão ser os controles que falharam lá. Então, o primeiro modelo que a gente sempre defende, se você não quer ter, a gente contrata um terceiro, não tem problema, sai do fundo, o fundo contrata, você vai receber os relatórios direto no seu e-mail, de uma forma independente, mas vamos ter um terceiro aqui até para a nossa segurança, porque essa é uma estrutura de um profissionalismo, uma robustez muito importante. Dito isso da minha visão, vou passar a bola para o Guilherme falar um pouco desse papel nas fundações e o quanto a importância disso vem crescendo. Ufa! Perfeito, vamos lá. Felizes todos nós aqui que você não tem o PowerPoint hoje, né? Então, a gente fica mais tranquilo. Bom, com relação, acho que a esse papel, né? É claro que, assim como a Francisca fez um histórico, né? Acho que também cabe a gente fazer um aqui muito mais breve até.
a gente passou por algumas fases, né, e talvez, né, não de forma tão feliz assim, nesse momento, a gente está de novo no momento em que os juros, né, são muito elevados, então, parece, né, pelo menos num curtíssimo prazo, acho que talvez ninguém de nós que está aqui nessa live hoje acredita nisso como algo estrutural daqui para frente, mas, conjunturalmente, parece, né, que a gente está numa situação em que talvez a diversificação, o investimento em outras classes e afins não seja tão necessário, né? Uma vez que tem lá as NTNBs numa taxa super elevada, tal. Então, assim, essa, né, que hoje só parece ser alguma coisa conjuntural, essa é a realidade nossa, do nosso sistema há uns anos, né, atrás. E nesse momento, né, assim, realmente a questão de controles, né, tinha sua importância, mas ela parecia uma questão um pouco mais, talvez, secundária, né, uma vez que, poxa, você está falando de título público, você está falando de coisas que estão acima da meta, parece um pouco mais tranquilo. À medida que o mercado vai evoluindo, eu acho que o risco em si ele vai mudando de padrão, né? Na verdade, o risco é um negócio que provavelmente a gente nunca, né, em nenhum momento da história do mercado de fundo de pensão no Brasil, a gente vai conseguir assim, se livrar de acompanhar, né? A questão de enquadramento, muito menos, né? O mercado brasileiro é um mercado mega regulado, né? Seja ele o mercado de fundo de pensão, seja o mercado CVM. O mercado CVM também é um mercado que tem suas nuances, né? Tem questão de você mandar satisfação para o regulador quase todo o tempo, né? Então, também acho que talvez um mercado até um pouco mais regulado que mercados no exterior. Então, eu não tenho, na verdade, a perspectiva, né, de que o risco deixe de ter sua importância em algum momento na carteira. Mas eu acho que o risco foi, ao longo do tempo, ele foi mudando um pouquinho de cara, né? Então, talvez, digamos, 10 anos atrás, a gente podia muito bem, né, ter um sistema de medir volatilidade e era adequado para risco, né? À medida que a gente passa a investir em um portfólio, digamos, de private equity, ou à medida que a gente começa a olhar alguma coisa no exterior, ou à medida que a gente vê essa maluquice que foi recentemente o mercado brasileiro, né, de gestores saindo de onde eles estavam, montando outra casa, de repente a gente tem que investir logo numa casa, senão a casa fecha, a gente nunca mais investe. Tudo isso, né, acaba dando uma outra roupagem para o risco, né? No final das contas, o risco, eu acho que à medida que o portfólio vai se sofisticando, o risco vai mudando de lugar, né? O risco era alguma coisa que a gente sempre tendia a olhar depois de tudo feito, né? Em algum momento a gente traz o risco para protagonista da situação, né? O risco ele acaba, digamos, se incorporando ao processo. E aí eu acho que, quer dizer, na verdade a Francisca talvez me ajudou muito, né, ao dizer a questão de quem faz e quem monitora, né? Assim, eu particularmente também gosto dessa ideia que a Francisca falou de a gente ter, né, de forma geral, uma certa segregação de atividades, porque de fato, né, assim, a gente sabe o quão complexo, né, o mercado hoje em dia, quantas nuances a legislação nos exige, né? A gente sabe que não necessariamente é tão simples essa troca de informação entre gestores com outros gestores, né? Eventualmente o gestor fica muito mais confortável em mandar a informação para a consultoria do que para um outro gestor. Enfim, então, tem uma série de nuances que eu acho que fazem com que a separação de atividades seja interessante. Agora, talvez o ponto que a Francisca falou, né, eu acho que ele é nevrálgico aí nessa história, né? Então, quer dizer, na verdade, se eu como gestor não vi um desenquadramento, né? Porque eu como uma pessoa que monitora verei esse desenquadramento, né, a posteriori. Então, o grande ponto que a gente vê é o seguinte: o risco ele deveria estar incorporado no processo como um todo, né? Mas a incorporação do risco, né, ela sem dúvida fica muito melhor se a gente pensar em atividades que de fato são segregadas, né? A gente tem trabalhado e para quem está aqui e também é nosso cliente, a gente tem trabalhado já há muitos anos em sistema, quer dizer, há muitos anos, vamos pensar nos últimos 2 ou 3, né, aproveitando aí essa digitalização imposta pela pandemia. A gente tem trabalhado nessa questão, né, de criar um sistema que inverta um pouco a lógica do risco, né, ao invés de a gente sempre olhar o risco a posteriori, a gente tentar poder fazer algumas simulações, trazer isso mais para o nosso dia a dia e usar o risco muito mais como uma ferramenta de gestão do que como um monitoramento que a gente vê lá uma vez por mês e dá satisfação para um conselho ou para alguém, né, ou de repente deixa lá o relatório registrado para, se algum caso a Previ que vier perguntar, a gente mostra que a gente fez isso. Tá? Então, assim, a minha visão, gente, assim, tentando resumir um pouco, né, o que a gente colocou agora, é que, a despeito do que está acontecendo agora, né, e eu, sendo bastante honesto, eu torço para que esse mercado mude logo, né, não só por uma questão de que eu acho que o mercado mais dinâmico, ele é benéfico a todos nós que estamos aqui,
mas porque para o país, né, também ficar nesse mercado de juro real a 6% durante muito tempo, seguramente não vai ser a melhor opção, né? Então, torço para que a gente volte em breve para uma situação em que as coisas estão, digamos, mais caminhando, né, para um cenário de juros mais baixo, para uma normalidade, né, de alocação. Isso volta a nos impor, né, a questão da diversificação, que, olhando para as políticas de investimentos, eu acho que ninguém deixou de lado, né? Ela pode até ter deixado de crescer esse ano, mas ninguém falou, não, vou dar 10 passos atrás, jogar tudo que eu fiz fora e vou começar de novo. Não, eu acho que ela ficou lá, né? Ela está quase que no stand-by e ela volta, né? E aí, quando ela voltar, a gente ter mantido, né, as estruturas de risco, as estruturas de controle, acho que vai fazer muito bem para todo mundo. Francisca? Perfeito, Guilherme. Eu vou começar o próximo tópico falando o exemplo mais importante e interessante de como isso funciona, né? Então, além da importância de você ter um compliance, um terceiro, a menos que você consiga implementar os controles internos dentro, é super importante na minha visão, né? Você ter realmente alguém zelando por isso. Isso eu sempre falo isso, assim, se você não tem uma área de risco, você tem que ter um consultor de risco. Se você não tem uma área de gestão, não necessariamente você tem que ter um alocador, mas ajuda muito, e não por acaso essa é a minha paixão aí há tanto tempo, né? Mas, dito isso, acho que as discussões mais ricas que eu tive de política de investimentos foram... Vamos esperar um pouquinho ela voltar, né? Enquanto isso, na verdade, assim, aí eu aproveito e trago, sei lá, algum outro assunto, né? Que, assim, também para não atrapalhar o tema que a Francisca ia trazer, né? Que ela ia falar um pouquinho de política de investimentos e tal. Mas, lembrando que o tema é política de investimentos, né? Queria aproveitar só e dividir rapidamente com vocês aqui, né? E aproveitando o nosso tempo, né? Para não perdermos o tempo de ninguém também. Dividir rápido. Opa! Oi. Francisco voltou. Foi muito rápido, nem deu tempo, né? Assim, no final das contas eu falo curiosidades sobre política de investimentos. Pode tocar a vida aí. Não, continua, porque eu acho que eu vou engatar e vai ser melhor se começar. Não, fica à vontade. Eu ia pegar um assunto meio nada a ver, só para a gente não perder o tempo aqui. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Foi um problema técnico aqui, que não está relacionado à internet, então não se preocupem, foi de puxar o... Então, vamos lá. Eu acho que quando a gente pensa num perfil, muito do nosso trabalho está relacionado a isso. No fundo, a gente está pensando num grande fundo multimercado, enquadrado, balanceado, ninguém está falando de um hedge fund, mas 4 perfis, mesmo que você tenha, né, um único perfil, é um perfil moderado, geralmente, algumas fundações mais conservadoras, assim por diante. Mas é um fundo com diferentes métricas de risco. Então, a gente sempre conversa e tem várias, né? A nossa parte como gestora é sempre essa, deixa eu olhar a minha métrica de retorno para eu atingir o meu objetivo lá na frente, qual que é a volatilidade que eu vou ter que correr para atingir essa meta. Isso vocês já me devem falado várias vezes, que é falando, gente, às vezes o problema não está na meta, né? Está nos seus inputs, está nas expectativas de vida, está na meta, no desenho do plano. Primeira coisa é olhar os objetivos. Então, a gente sempre fala isso, quando a gente recebe um mandato, ou na etapa anterior ainda, a primeira coisa é falar, vamos conversar em alinhar muito bem os nossos objetivos de retorno, seja acima de um benchmark, né, seja retorno absoluto, por isso que quando a gente olha esse chapéu de perfil, né, de asset allocation completa, é o que eu mais gosto, e risco. Então, no final, a decisão deve ser tomada pela tolerância a risco dos seus participantes. Parece bonito falar isso, mas a gente vai lá, aconteceu muito esses últimos 2 anos, para eu atingir a minha meta do meu pagamento de benefício de 60%, minha meta atuarial, o que quer que seja, eu preciso correr um risco de 40% em renda variável, né? Dependendo do desenho, 50% de renda variável, no moderado, no agressivo. Aí você vai lá, desenha e fala, ok, vou atrás disso. Não, trocou aqui, a rede que reiniciou a rede de casa trocou, foi só isso. Então, vamos lá, o que a gente estava falando é a métrica principal para o desenho de qualquer política de investimentos, de qualquer perfil, de qualquer estudo de longo prazo, tem que ser a volatilidade. Eu sempre falo isso também, né? Vol não é intuitivo para ninguém, nem para mim que estudei física, astrofísica, trabalhei na área de risco 5 anos. Vol, para mim, não é uma tolerância a risco. Ah, não, olha, minha tolerância a risco pessoal acho que é de 4% ao ano. Ninguém tem isso, eu não tenho isso também. Então, a gente trabalha juntos fazendo várias simulações. Por que eu estou contando tudo isso? Porque nessa última rodada de revisão de políticas de investimento, o que acontece? Eu saio de um nível de risco maior, aliás, de um nível de retorno maior. Então, muitas vezes a nossa métrica poderia ser um risco menor, mas a gente passou os últimos anos com muita dificuldade de gerar retorno.
Então, quando a gente olha um horizonte de longo prazo, eu preciso recuperar a minha perda em algum momento, né? Porque aí sim faz sentido a longo prazo. E a gente trabalhou muito juntos, pensando em limites de risco para cada cliente. Não são todos, mas muitos a gente fez sobre essa ótica, o que fez com que eu e o Guilherme conversássemos muitas vezes sobre isso. Qual que é o horizonte, qual que é o tempo, como está isso no cenário de vocês, porque aí vem onde separa TAG e ADIT. O cenário da TAG são cenários de até 3 anos, onde a gente busca traçar cenários reais, né? Não no sentido de que uma coisa é um modelo estocástico, que eu amo, são ótimos, maravilhosos, outra coisa é eu falar, se eu tiver o rompimento do teto fiscal, acontece isso. Se eu tiver não sei o quê, como que acontece isso? Eu tenho um economista, tem modelos econométricos, tem base de dados, ele está lá simulando cenários econômicos que, consequentemente, aqui na TAG e na GER, a gente impacta isso na expectativa de retorno para cada classe de ativos e leva os nossos inputs. A Aditus tem uma outra visão completamente complementar. E, de novo, quem é o decisor final é o consultor. Então, a TAG fala, olha, gente, com os nossos cenários aqui, com o que a gente está vendo, com o que a gente conversou, com o nosso comitê, a gente está em cenários pessimista, otimista, papapá, a gente pode sim, sempre esse é o nosso papel. Sim, conseguimos atingir esse retorno com essa tolerância a risco, mas se acontecer o cenário B, o resultado vai ser esse. Vocês dão conta? Porque a gente vai tomar esse risco aqui, mas tem 30% de acontecer o cenário B e eu não tenho bola de cristal. Queria muito, principalmente o ano passado, mas não existe a bola de cristal, a gente trabalha com probabilidades. Esse é o nosso chapéu como alocador. Esse é o meu olhar quando a gente faz o asset allocation. Isso vale não só para a carteira como um todo, mas para a carteira onde a gente olha para a renda variável. Discussão do último mês no nosso comitê, estressando ao limite. Quero indexar mais ou não quero indexar mais? Eu prometo não começar a falar de cenário, senão vou roubar toda a fala da live, mas isso é uma discussão que também vale quando a gente olha para as caixinhas, multimercado macro ou equity hedge. É esse mesmo papel que a TAG faz. Por isso que, independente se é um fundo de fundos, estratégia ou multi-estratégia, ou olhando o patrimônio todo, a gente tem esse papel, e é isso, daí vem o nome alocador, né? O responsável pela alocação estratégica de ativos, mas de curto, é esse horizonte que eu trabalho e considero razoavelmente conhecido. Isso é totalmente complementar. E o mais legal, né? A gente já trabalhava assim, mas quem trouxe essa discussão para a gente esse ano foi a Aditus. Então, depois da gente aprimorar outras estruturas de comitê, outros modelos, eu vi você falando, Guilherme, ainda entrei, eu já ia falar sobre isso, você estava falando de política, eu falei, opa, deve ser a mesma coisa. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa discussão também, para o pessoal ver a outra ótica, né? Qual que é o trabalho de vocês, como é que vocês levam essa discussão para as fundações e por que foi tão rico nossos debates. Legal. Francisco, eu vou tentar fazer uma analogia aqui, né? Quer dizer, é um negócio que eu gostava muito, mas que, infelizmente, também é mais uma das coisas que a pandemia tirou de nós, né? Assim, antes da pandemia, a gente viajava bastante, né? O Brasil é um país muito grande, os fundos de pensão estão muito espalhados, então, assim, eu viajava, sei lá, minha média de viagem era 2, 3 vezes por semana, então viajava bastante. Então, assim, coisa que eu acostumei na vida era pegar avião, né? Então, e eu acho que, assim, talvez uma viagem muito curta, né? São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, enfim, não é um ótimo exemplo, né? Mas vamos pensar, por exemplo, né, numa viagem muito longa, né? Uma viagem talvez transatlântica, vou sair daqui, vou chutar qualquer lugar, vou para Londres, por hipótese, que é um lugar onde a gente, de fato, a gente tem voo direto, né, de São Paulo para Londres. Tá ótimo. É claro que, antes, né, da viagem, as pessoas, né, se programam, né, e tem mais ou menos uma trajetória que elas deveriam cumprir para que aquela viagem dê certo, né, para que a gente não tenha, digamos, um gasto excessivo de combustível, para que a gente chegue no tempo adequado, enfim. Então, tem um planejamento para isso. E a gente tem as intempéries do tempo ao longo, né, do caminho, e é um caminho longo, né, que eventualmente vai fazer com que o gestor, né, ele tenha que se adequar mais de uma vez, né, que o piloto tem que se adequar mais de uma vez a mudar um pouquinho de direção. Então, eu acho que talvez esse exemplo, né, ele é bastante ilustrativo para dizer entre aquilo que é o estratégico e aquilo que é um pouco mais tático, né? A política de investimentos, talvez ela seja um pouco mais a rota que a gente traçou para a viagem inicialmente, né? E a alocação ao longo do tempo, né, talvez esses desvios que a gente está fazendo para sair de uma tempestade aqui
para ter um pouco mais de conforto, né, numa turbulência pela qual a gente vai ter que passar necessariamente, porque tem hora que não tem o que fazer, né? Assim, você tem que ir para frente, não dá para você dar meia volta e voltar. Então, eu acho que talvez esse papel estratégico e o papel tático, né, eles trazem bem, né, essa figura de diferenciação entre o que seria uma política de investimentos, que é traçada por um prazo um pouco mais longo, e o que seria, na verdade, esse dia a dia da alocação, né? Que, de novo, né, da forma que a gente está colocando aqui, pode ser feita, né, por uma infinidade de instituições que se prestem a esse papel. Mas a ideia, né, seria que a gente viesse a buscar, né, alguma coisa que se complementasse. Então, eu sei mais ou menos para onde eu devo ir, né? Tracei minha meta e tracei aqui minha alocação objetivo, e ao longo do tempo eu vou me adaptando, né? Então, quer dizer, na verdade, minha alocação objetivo, né, usando o exemplo que a Francisca acabou de dar, é, por hipótese, 10% em bolsa. Nesse ano, né? Que cenário que eu tenho? O que eu acho que vai acontecer se a eleição tiver uma cara A ou uma cara B? E em cada uma acontecendo, o que eu faço? Né? Estarei mais passivo, estarei mais ativo, tiro um pouco o pé do acelerador, acelero, que momento eu faço isso? Então, assim, eu acho que essa discussão... E veja, eu não estou aqui colocando alguma coisa que seja desconhecida de vocês, pelo contrário, né? Assim, isso é o nosso dia a dia, né? Mas, quer dizer, na verdade, o que a gente está buscando aqui é mais ou menos organizar esse dia a dia, né? Então, traçar alguma coisa um pouco mais estratégica via política de investimentos e, ao longo do tempo, né, via essas estratégias de alocação, fazer esses pequenos desvios de rota, né? Votar um pouco mais aqui, um pouco mais ali, que podia ser traduzido para o nosso mercado. Votar um pouco mais curto no IMAB, agora votar um pouco mais longo no IMAB. Dada a tolerância de risco que a gente tem, isso pode ser implementado, né? E aí a gente pode, com isso, talvez ter um pouco menos de risco, talvez conseguir ganhar um pouco mais de retorno, né? Talvez evitar aí algumas armadilhas de mercado, né? É claro que eu acho que não dá para a gente pensar que, assim, não estou dizendo com isso que esse dia a dia é uma questão de timing. Timing de mercado é um negócio complicado para caramba. Mas, né, a gente passar mais tranquilo por algumas turbulências não é alguma coisa que a gente não deveria considerar via alocação tática. Tá? Então, acho que seria essa a minha consideração, Francisco. Perfeito. Eu vou usar a sua fala para uma outra anedota e antes eu vou fazer uma introdução que eu deveria ter... Deveria não, acho que o bom é assim, né? Mas que eu acho que ajuda todo mundo a enxergar um pouco. Primeiro, acho que a gente tem alguns modelos onde a gente trabalha, e aqui são os modelos que a TAG trabalha também. Tem um onde o consultor de risco ele tem esse chapéu de fiduciário, né, de fazer os relatórios, o enquadramento, de dar os alertas, de tudo que não está nos conformes, ele dispara. Eu acho que hoje são pouquíssimos casos, a gente tem um que é assim, esse cliente já está revisitando, né, para que a gente tenha, né, uma discussão mais junto com o consultor, justamente porque tudo é sobre gestão baseada em risco. A gente tem modelos onde ambos sentam juntos no comitê de investimentos, ambos discutem, e aí eu quero fazer um disclaimer que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, a decisão final é sempre da fundação, e sim, isso casa com o nosso modelo de governança, pode decidir mais o detalhe, menos o detalhe, mas a rota é de vocês. Eu sempre falo, gente, eu não tenho como adivinhar a tolerância a risco de ninguém, eu não tenho como desenhar as condições de contorno de ninguém. Então, dito isso, a gente tem modelos onde sentamos ambos no comitê, eu dou o meu parecer, Guilherme dá o dele, a gente às vezes chama um terceiro, ouve o gestor, conversa, e o nosso objetivo é munir a fundação das informações necessárias para o melhor processo de tomada de decisão. E por que eu acredito tanto nesse modelo? Porque eu acho que é o que ele viabiliza a escalabilidade, a sobrevivência do nosso sistema, sendo sincero. Tem uma reunião do Capelete semana que vem para aprofundar nisso, inclusive. Porque a gente ganha escala. Eu faço 300 calls com os gestores, o Benítez faz TAG, o Benítez mais 300. A gente tem diversos relatórios, tem sistemas, e a gente mune. O final, né, esse feeling final, dependendo da estrutura da fundação, dependendo do seu processo, principalmente do que foi alinhado na estrutura de governança da fundação, cada uma, né, se aprofunda mais ou menos. Mas, dito isso, geralmente a gente senta juntos, né, uns com voto, outros sem voto, tem uns que a gente tem voto, eles não, o contrário também é verdade, a gente pode desenhar os melhores modelos, mas a gente senta juntos para o debate em praticamente todos. Então, eu ia contar um pouco como é que funciona essa questão tática e por que ajuda tanto. Primeiro, né, a gente teve um caso ano passado que foi bem desafiador,
Os multimercados tiveram um ano difícil em 2020, né? Todo mundo deve lembrar disso também. Principalmente por quê? Porque quando caiu, caiu todo mundo, inclusive os multimercados, e a gente parou e falou, cara, a gente não está usando tudo que a gente podia dessa caixinha, né? A gente quer que os multimercados se realmente diversifiquem. A gente parou, olha, de março de 2020 a março de 2021. E aí, né, lembrando, de novo, a gente tem um time, né, grande fazendo isso, analista, vai lá, simula, desenha, leva para o grupo. A gente olha, aprofunda, discute, questiona mais, conversa com o gestor, questiona para outro, faz o nosso papel de research, que eu acho que isso também se confunde um pouco. O fato de eu apresentar um estudo parece que eu sou consultoria. Não, a gente precisa disso. Todos os gestores vivem de research, de pesquisa, de análise. É isso que gestão faz, né? Pesquisa e análise, nosso dia a dia é esse, e debate no comitê. Então, é reunião, PowerPoint, Excel, e agora Power BI, Airtable, Python, tem uma infinidade de ferramentas aí, o Guilherme tem outras mais sofisticadas. Mas por que eu estou contando isso? A gente estruturou toda a carteira e montou uma carteira muito mais descorrelacionada. O que quer dizer isso? E aí, agora a gente já está repensando isso, tá? Mas com menos fundos macro, menos fundos que o seu histórico de retorno dependiam do fator de risco juros. Então, tinham gestores excelentes. Você puxava todo o histórico, e a gente faz esse performance attribution via de juros. Eu não queria ter isso para 2021. Isso já estava no nosso cenário. Se o cara só conseguiu ganhar dinheiro quando o juros está fechando, não é ele que eu quero alocar. Então, a gente reduziu o macro, trocou o nome dos gestores, colocou fundos descorrelacionados, colocou equity hedge, fez todo um desenho. O que veio no final do ano? Pancadaria dos ativos de risco. Consequentemente, né, quem tinha ativo de risco, quem fundos que tinham long biased foram super bem. Muitas fundações ficaram desesperadas e vieram conversar com a gente. Eu lembro de ter 2 reuniões, né? A Adtus, uma delas foi muito rica, foi a conferência. Falei, gente, a gente não vai acertar timing. Justamente não é esse nosso chapéu. Podia ser que 2020 ia acabar excelente? Podia, mas ninguém sabia se ia vir outra pandemia. A gente ia ficar ali casado porque vai vir a recuperação. Eu queria era ter uma parte da minha carteira que me protegesse para se eu viesse de outro nível de risco e comprei bolsa. Na bolsa eu vou ganhar dinheiro, porque a gente achava assim que ia recuperar, a gente estava over em ações, quem já viu minha apresentação de asset allocation sabe isso. Eu estou contando um pouco do nosso papel também, porque contextualiza essa diferença de estudar. A TAG fez um estudo maravilhoso de gestor, ela é consultoria. Não, é o meu estudo, a minha research, que a gente compartilha para o melhor processo de tomada de decisão, para que vocês tenham embasamento de tudo que está sendo feito, né? Essa é a nossa leitura, a nossa visão também. O que aconteceu no começo de 2021? Os clientes, pé da vida, obviamente, com razão. A gente sentou juntos, abriu, mandamos isso, né? A gente fez uns 3 calls, eu com o Guilherme, mas também com outras pessoas da Adtus, outras consultoras, falamos, gente, a gente vai mudar? Pode ser sim que a gente fique para trás, mas veja bem, o que a gente quer com essa caixinha? Vamos repensar a política, como é que isso cai? Se é bolsa que a gente quer, vamos comprar bolsa. Se é B que a gente quer, vamos comprar B. Se é isso que a gente acha que vai andar, vamos fazer isso nessas caixinhas, vamos deixar nosso multimercado aqui realmente diversificado, e no final foi excelente. Se não tivesse, né, essa interlocução com a consultoria, que fez uma série de análises deles antes de voltar, porque esse é o olhar deles, né, questionar, aprofundar, fazer tudo isso, provavelmente a gente teria ou desmontado o fundo ou desmontado uma estratégia que deu super certo no ano. Então, esse é um exemplo, eu tenho vários outros. Mas quão rico é quando você tem, primeiro, um consultor questionando, falando, não está legal, foi pior que os pares, está vendo aqui? TAG não recuperou no final do ano, foi pior que os pares, isso 2020, tá, gente? 2021 foi ótimo. não recuperou tanto, assim por diante. Ah, por que você não põe long bias? Ah, por que você não põe não sei o quê? A gente precisa mudar a carteira. Não. E para isso, quando a gente senta junto, se tem um cara que está questionando, que tem a abertura das carteiras, tem a abertura dos portfólios, que também fez call com todos os gestores, que entendem, né, o que esse pessoal comprou, vendeu, de onde veio o risco, ele pode munir a entidade de decisão para que ela continue com o estratégico. É isso que a gente fala. A decisão estratégica é sempre da fundação. Ela que sabe. Tem fundação que fala para mim, eu não quero saber. Essa é a caixinha que eu quero dar pancadaria. Se é bolsa, vamos para a bolsa. Se é para B, vamos para B. Eu não quero saber. Foca nisso, a gente reestruturou. Eu não estou perdendo o meu chapéu de gestor, não é isso. Mudou o meu objetivo, é acordado, é documentado, fica registrado em ata, fica registrado em PowerPoint, compartilhado por e-mail. Adequamos o objetivo da estratégia. Pessoal, não é isso, vamos redirecionar. Ótimo, vamos fazer isso. Por isso que isso não impacta o meu papel fiduciário, pelo contrário. A gente possibilita
a gente tivesse melhor processo de decisão. Tenho certeza que se a gente não tivesse sentado juntos, a fundação estaria achando o quê? Que a gente estava se defendendo, porque esse é o papel dela. Né? Quando entra a consultoria junto e é o contraponto, e questiona, e olha, e confere, vamos ver se é isso mesmo, se essa atribuição de performance veio daí, eles não estão só se justificando, vamos alinhar, a gente foi junto e foi lindo. Esse eu acho que eu tenho vários exemplos, mas esse, para mim, eu acho que é o mais legal também de como a gente constrói junto o processo decisório, de como isso é. E quer me complementar, contar alguma anedota, algum chapéu, senão eu já entraria para falar aqui mais um modelo de governança diferente que a gente tem. Eu acho que a gente, na verdade, né, assim, até para a questão do tempo, a gente ainda tem os finais aí, mas eu acho que, quer dizer, a discussão sempre é muito saudável, né? Eu acho que esse é um ponto que realmente a gente não pode tirar da frente, né? Então, a questão de discussão de alocação, né? Sobretudo olhando esses últimos anos, né, em que o mercado foi muito volátil, né? Eu acho que realmente assim foi muito difícil a gente saber se tinha algum certo ou errado, né? Talvez o único certo dessa história inteira é a diversificação. Eu acho que foi muito salutar, né, em vários momentos, todos termos parados. E aí, assim, de novo, assim, não acho que a gente precisa particularizar isso. Aconteceu com muitos outros, né, outros players aí. Mas, assim, acho que em vários momentos foi muito bom ter parado, né, e pensado o que nós queremos, como vamos estruturar essa carteira para passar por esse período, né, e se segurar nisso, né, ou seja, se manter um pouco firme, né, naquela estratégia, esperar um pouco de tempo para conseguir o resultado que a gente imaginava, né, assim, realmente é difícil, essas classes de ativos, né, essas mais arriscadas, né, elas têm um prazo de maturação maior e que tem sido tanto maior à medida que o mercado tem andado mais volátil nos últimos tempos, né, então esse é um ponto importante da gente parar mesmo. Francisco, você está no mudo. Terceiro ponto, eu acho que a gente contou a beleza do nosso processo, mas aqui também eu vou falar o ponto onde, por que para a gente essa segregação é tão importante, porque a gente gosta de trabalhar assim, né? Tem uma terceira caixinha que são os passos, a inovação. Como a TAG, né, tem os dois chapéus, é um gestor de patrimônio de pessoa física, tem uma carteira offshore já há 14 anos, né, e tem os institucionais aqui há 8 anos, muitas vezes a gente leva uma coisa do mundo para o outro. Já aconteceu as duas coisas, né? Só lembrando que hoje mais de 50% do nosso patrimônio institucional, a área é focada nisso, mas tem várias ideias. Uma delas foi o Venture Cap. Né? A gente percebeu que o dinheiro das pessoas físicas estava todo indo para Venture Cap aqui no mundo. Isso era, né, uma estratégia que a gente enxergava super importante, não tem nada a ver com cenário nem nada disso, mas onde no Brasil a gente consegue ações de tecnologia, saúde, inovação no agro, é nessa caixinha. E aí a gente queria investir isso, não tinha nenhum fundo pronto no mercado, a gente levou isso para uma discussão, né? E aí escolhemos um gestor, o gestor bacana, se interessou, vamos lá, aprofunda, fizemos toda a nossa research maravilhosa, levamos super feliz no comitê de investimentos. Chegou lá, a Aditus falou, gente, super legal, mas está longe desse regulamento. Longe não, né? Mas tem alguns pontos muito importantes que a gente precisa adequar para que esse regulamento e esse fundo estejam enquadrados e palatáveis para os fundos de pensão. E a gente começou juntos, né, as 4 partes, fundo de pensão, Aditus, TAC e gestor, a pensar nesse produto. Pensar o que eu quero dizer, né? Aditus, gente, ó, precisa ter isso, vocês precisam melhorar, esse modelo de manual de precificação de vocês não está legal, não é o suficiente, não é só o regulamento, né? Esses inputs mesmo. Não estamos confortáveis em seguir assim, isso aconteceu com diversas outras caixinhas. Tem uma delas que também esse é meu maior orgulho, que foi o crédito high yield, né? A gente aloca em fundos multimercado crédito high yield nessa transição do portfólio. Isso foi uma das inovações que a gente fez. A gente levou a sugestão e a Aditus fez uma análise de crédito, que a gente não tem como fazer isso internamente. Eles têm um sistema, né, que simula risco, simula perder, esse é o papel deles. Nossa, eu me senti assim tão mais tranquila e confortável que eu até queria, falei, não, é por aí mesmo que a gente tem que ir, dada a relação de primo-retorno em relação ao fundo multimercado. Estou falando renda fixa, o crédito high grade, né, fatores de risco diferentes e complementares. Né? A gente fala muito sobre isso no nosso meio aqui de gestão baseada em risco. Qual que é meu fator de risco aqui? É uma eventual perda numa operação. Qual que é meu fator de risco aqui? É uma outra pandemia, não tem essa empresa aqui talvez esteja super resistente ao cenário de pandemia, ela lida com saúde, e essa aqui não.
Então, vamos diversificar as fontes de retorno aos fatores de risco. Eu só me senti muito mais confortável para ir aprofundando nesse tema depois que a gente fez uma análise super robusta de riscos. Dois exemplos aqui, um de que foi, cara, não vamos seguir, não é legal, e a gente super concordou, redesenhou, repensou e fez isso juntos. E outra que foi o contrário, que foi, não, vamos, tá ótimo, estou muito mais confortável agora com esse input. Gui, vou te deixar um minuto para a gente abrir para as perguntas. Acho que assim, acho que talvez nesses dois exemplos, né, o interessante é que, assim, é claro que nesse caso vocês trouxeram a proposta, né, a proposta poderia ter aparecido de qualquer lado, né, poderia ter sido da própria entidade, poderia ter sido de uma entidade que nem tem alocador, poderia ter sido de tudo, mas eu acho que a grande questão, né, e que talvez mostra a importância, né, dessa discussão prévia, é justamente, né, a gente também cumprir um ponto da legislação, né, que para esses ativos, né, que são mais sofisticados, que têm alguns outros fatores de risco, né, a gente consegue fazer uma análise, né, aquilo que a legislação chama de análise prévia, né, ou seja, a gente consegue, antes, né, de fazer a alocação, a gente consegue avaliar aí como essa alocação se comportaria em vários cenários e, né, a depender aí de características do fundo, a adequação disso, né, ao fundo de pensão. Porque, veja, às vezes, né, assim, se a gente vai olhar isso só depois, né, tem hora que é uma certa encrenca, assim, aqui, eu acho que vocês, talvez uma parte aí de vocês deve ter vivido essa situação, e vamos pensar numa coisa até muito mais simples. Por exemplo, aconteceu de um gestor, sem querer, comprar lá uma debênture que era de uma empresa que não é SA e, de repente, essa empresa não poderia estar no nosso portfólio, né? E aí, quase que imediatamente, né, a gente vê, o custodiante vê, enfim, mas o fato é que a debênture está lá, né? E quando as emissões são 476, essa debênture vai ficar 90 dias até o gestor conseguir vender, ou seja, a gente ganhou de presente 3 meses aí de desenquadramento, né? No caso do exemplo que a Francisca deu, né, num fundo de venture capital, né, se a gente investe em algo sem discutir adequadamente antes, eu nem sei quanto tempo que a gente vai ficar nesse desenquadramento, né? A gente criou, assim, é um tiro no pé, gente, que, né, não dá, assim, por muito tempo. Então, eu insisto um pouco, né, em dizer que a questão de a gente tentar cuidar dessa história de análise prévia, né, de bastante gente olhar, de olhar sobre outras óticas, né, isso eu acho que engrandece muito o processo, né, isso torna o processo, né, torna a governança do processo um pouco melhor. Eu acho que governança é o tipo da coisa, né, que assim é um negócio que sempre dá para melhorar, né? A gente sempre tenta fazer o melhor possível, mas sempre a gente encontra maneiras de melhorar. Mas com a governança que a gente conhece hoje, né, eu acho que essa questão de análise prévia, essa discussão é seguramente, né, o que de melhor a gente pode fazer para atender a governança que o legislador exige da gente e que o participante, assim, também espera da gente, né? Assim, porque uma coisa é verdade, né? A gente sempre às vezes fala do regulador, né? Assim, estamos sempre pensando na legislação, os quais os riscos nossos relacionados a isso e tal. Mas no fundo, né? E assim, eu felizmente conheço grande parte das pessoas que estão aqui assistindo a gente hoje. Eu sei que a pessoa pode até ter uma preocupação, né, com o regulador, mas nem de longe, né, assim, essa é a maior preocupação. A maior preocupação é fiduciária com aquela empresa que a gente trabalha, com o participante, com aquelas pessoas que a gente encontra, né, no nosso caminho do dia a dia, e elas esperam, confiam, né, e estão lá acreditando que a gente vai fazer um trabalho bem feito, um trabalho adequado, né, e eu tenho certeza de que provavelmente, né, essa motivação, né, de atender a essas pessoas é muito maior, né, para vocês do que a motivação de a gente pensar se a Previ que vai gostar ou não daquilo que a gente está fazendo, né? Certo, o vídeo será disponibilizado, quem quiser manda e-mail, apertem o sininho, se inscrevam no canal.